Vai fazer 3 anos, já demos diversos estudos, na nossa igreja. É uma das características dos batistas, a gente está até ensinando às quintas-feiras o que é o batista. Uma das características dele é de gostar de estudar a Bíblia. Então você tem que estudar a Bíblia, é uma das grandes características, inclusive o B do acróstico batista é Bíblia como única regra de fé e prática. A gente tenta sempre agir como Paulo nos diz, se nós pegarmos aqui para ler, peço para os irmãos abrir rapidamente Atos 17:11. Atos 17:11 vai ser nossa característica em todo esse estudo, a nossa vontade. E eu peço para os irmãos não pouparem a Bíblia de ser estudada. Na dúvida, vamos estudar. E aqui diz, no versículo 11, Paulo falando: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Aqui Paulo está falando dos bereanos, O povo de Bereia, eles pesquisavam tudo, eles analisavam tudo aprendiam. Deixa eu ver se é claro, está bem estranho. E nós vivemos em meios estranhos, nós vivemos num mundo onde aparece um monte de coisas diferentes, coisas que a gente nunca ouviu falar. Aí a gente, será que isso é Bíblia mesmo? Tem que estar na Bíblia. É bom a gente pesquisar. Não depender só das pessoas, a gente tem que também ir lá e pesquisar, dar uma olhada. Isso é o que eu peço para os irmãos fazerem durante todo esse estudo. Eu quis trazer esse estudo porque é um estudo muito importante, é uma das grandes características da nossa igreja até, e eu acho bem importante a gente aprender sobre isso. Os irmãos já vão saber sobre o que é, alguns já sabem, Mas vamos abrir agora em 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22. E também é um segundo ponto do nosso estudo. Primeiro está esse Atos 17:11, para a gente levar o estudo inteiro. E o segundo é esse, 1 Tessalonicenses 5:22. Para a gente ter sempre isso em nossas mentes. Então, o que vai nos dizer? 5:22. Diz assim: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Não é só para nós nos abstermos do mal, aquela coisa que você sabe que é mal, na cara, você olha e diz, que estranho, isso aqui não é certo. Você sabe que isso aqui é o mal. Mas aqui nós também temos que nos abster também de toda a aparência do mal. Às vezes aquelas coisas que podem parecer boas, podem parecer legais até, podem fazer você se sentir até bem, mas às vezes não é o correto. Então isso também é importante para nós pensarmos e refletirmos. Eu peço que durante todo esse estudo não vai acabar hoje, Então, vai ser um estudo um pouco mais prolongado. Hoje eu vou dar só a introdução, mas já vai dar para ter uma ideia do que nós vamos falar. Mas eu peço que durante todo o estudo, os irmãos que estiverem vindo aqui, participado, se tiver qualquer dúvida, não deixe de me perguntar, tirar qualquer dúvida. Eu vou estar pronto para responder e feliz também de poder responder as dúvidas que cada irmão possa ter aqui nesta noite ou nas próximas noites, onde nós vamos explorar um pouco mais esse estudo. Mas do que nós vamos falar? É um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre música na balança. Alguém está na tela aí já? Tá. Tinha um estudo no passado, na nossa igreja foi dado, eu não assisti o original, foi dado em 2007. Eu nem estava na igreja ainda. Mas depois ele foi dado novamente em 2012. Em 2012 eu já estava, eu assisti, que é chamado de Música na Balança, que é um estudo longo, é bem longo, é dado pelo pastor Tim, e ele explora bastante técnica, bastante conceito nessa parte musical. Esse daqui eu reduzi um pouco, para poder ficar menos denso e um pouco menor também, para que sirva, o outro também serve para qualquer pessoa, mas que esse também sirva para quem está com um pouco menos de tempo e quer aprender um pouco sobre música. Esse vai ser a ideia do curso. Deixa eu ter um versículo ali para nós refletirmos sobre ele. Salmos 95, 1 e 2. Vai falar: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com
sobre cantar hinos, ir ao Senhor em adoração. A adoração está sempre ligada a você louvar a Deus, né? A música está sempre ligada a isso. Por isso que ela é tão importante, ao mesmo tempo ela é tão atacada nos dias de hoje. Música, eu queria trazer para os irmãos também uma definição, como o Senhor procura verdadeiros adoradores, né? Isso é tão importante. A música, o que ela fala? A música não é só entretenimento. As pessoas hoje em dia usam muito música só para entretenimento, quer se divertir, põe uma música. A música, como foi lá atrás, quando Deus criou a música, não criou lá atrás, não era para isso, para entretenimento. Ela não é só para você se sentir bem. Vou uma música para me sentir bem. Não é para isso também, exatamente. A música também não é uma profissão qualquer, tipo, ou eu vou ser um engenheiro, ou eu vou ser um advogado, ou eu vou ser um músico. Não é assim que funciona também. O músico, ele está sempre desempenhando os seus dons para o Senhor. Por isso que eu achei tão importante trazer esse estudo também, porque nós estamos com vários jovens músicos aqui, crianças que estão aprendendo música, aprendendo instrumento. Então é importante entender também de música, para que serve a música em si. Não é só tocar um instrumento, é muito mais do que isso, né? É adorar o Senhor através desse instrumento. Então é por isso que é tão importante a gente ser dedicado. Então, eu até expliquei para alguém hoje cedo, eu estava conversando, falei, não é simplesmente ter o dom. Então, alguém poderia entrar aqui e falar, eu sei tocar tal instrumento, poderia ser o melhor do mundo naquele instrumento. Mas não é só isso, não precisa só ter o dom. Você também tem que ter toda uma vida que a gente também está analisando, e tem que ser um bom testemunho, tem que ser fiel, tem tantas coisas que tem que ser para poder estar também desempenhando esse dom na igreja. Não é só saber tocar o instrumento. Isso aí muitas pessoas no mundo sabem tocar. Infelizmente, eu conheço até igrejas, eles até contratam músicos do mundo para tocar lá. A gente não permitiria algo assim, seria algo errado, porque aquela pessoa não tem uma comunhão com Deus, ela não tem um relacionamento com Deus, ela só sabe tocar o instrumento. Isso não é o correto. A gente precisa, de fato, ter um relacionamento com Deus. É por isso até que, às vezes, graças a Deus, a nossa igreja não aconteceu, mas às vezes tem pessoas que, quando elas estão num pecado, elas não estão dando certo com o Senhor, se elas são músicas, elas vão ter que ser afastadas disso também. Por um momento você não vai tocar mais, até que você resolva isso com o Senhor, você se resolva com Deus. Então é algo sério a música na igreja, não é só o entretenimento, é só para se sentir bem, não é isso. O que é a música? Ela é um ministério, é de fato um ministério, é um chamado de vida. Deus te chamou para isso, para você ser um músico. Não é, não sou isso, sou aquilo, você é chamado para isso. E é uma peça fundamental na adoração a Deus. É tão importante a música, ela é usada na adoração ao Senhor. Deus permitiu que isso fosse usado para que a gente pudesse adorar a Deus. Deus, quando Ele quer ser adorado, você pode usar a música. Pensando que coisa incrível, algo que você pode usar para adorar o Senhor. Deus nos criou, quando Ele nos fez, Ele criou com capacidade de responder à música. Nós fomos feitos assim. Deus criou a gente com características que respondem à música. Você já percebeu como você responde a ritmos, a harmonias e a melodia? Você responde isso. Você ouve um ritmo diferente, o seu corpo responde aquilo. Você já percebeu, às vezes, quando se você tem criancinha pequena e você põe ela, hoje em dia, infelizmente, até indico, se alguém quiser, depois tem um canal só com músicas para criança, mas do jeito correto, para você poder ouvir, que não vai te despertar só o movimento. Mas se você pega um canal infantil, eles colocam umas músicas bastante. A criança já fica dançando, ela nem sabe o que é dançar, mas ela já faz isso porque o corpo gera isso, porque o ritmo está gerando isso na criança. Ela não sabe o que é isso, mas ela está fazendo já isso, porque o corpo responde a esse estímulo. O corpo nosso é feito para responder esses estímulos. Então isso é naturalmente assim. Não é que. Por isso que existem muitas coisas que pessoas pensam às vezes que às vezes é de Deus, ou é o Senhor falando, mas às vezes é simplesmente a música. A música foi feita para te dar aquele sentimento, para te dar aquele ritmo, para te dar aquilo. Não é exatamente Deus ali, é a música que está fazendo aquilo. E é muito, você vê como é importante. No Antigo Testamento, nós vemos que a música ela era usada no templo, nas celebrações e na adoração a Deus. Sempre houve música nesses momentos, né? Em 2 Crônicas 5, 13, 14, quem quiser anotar, Salmos 150, 3 a 6, também nós vamos ler um pouco disso. E no Novo Testamento nós também somos instruídos a cantar hinos, salmos e cânticos espirituais como parte da devoção ao Senhor. Isso nós vemos em Colossenses 3,16, Efésios 5 e 19. Por isso que eu comecei falando sobre isso, né? A música não deve ser tratada como algo superficial
ou voltado para agradar os sentidos humanos. Não é para isso que nós fazemos a música. E também ela na verdade é um meio de louvor e santificação nossa também. É utilizada para santificação também a música, como ela é importante. Agora vamos ver aqui alguns versículos, rapidamente. Salmos 95, 1 e 2, que é o que eu li logo no início. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Depois Salmos 98, 4 e 6. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, dai pratos de alegria e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas, som de buzinas, e exultai perante a face do Senhor do Rei. Obviamente, buzinas não é buzina de caminhão, não é buzina de carro, é o som que faria uma corneta, hoje seria um trombone, um trompete, esse tipo de som, vai buzinando ali na frente, esse tipo de coisa para fazer. Segundo ponto aqui, música na adoração e no serviço a Deus, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha para que é usado o hino e o cântico espiritual, para também admoestar, ensinando e admoestando. Olha que função da música também do hino. Por isso que os bons hinos, eles são repletos de sabedoria cristã. Você está ouvindo sobre Jesus, sobre salvação, sobre santificação, sobre muitas coisas de Deus ali também. Continuando. Efésios 5,19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmo 147,1. Louvai o Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Mais um salmo, para nós pensarmos em como é importante cantar ao Senhor. E tem muitos outros versículos onde a gente poderia encontrar, vou só citar aqui, se forem anotar para pesquisar depois. 2 Crônicas 5, 13, 14, Atos 16, 25, 26, Apocalipse 5, 9, Apocalipse, o livro que fala da revelação, fala da profecia, os dias que não vieram, fala, Apocalipse 5, 9, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Tão importante, a nossa Bíblia, boa parte dela é escrita com rimas, escrita em forma de poesia para ser cantada. Então a Bíblia, no original, muitas das partes dela são cantadas, porque é mais fácil de você guardar, é mais fácil de você ter um ensinamento através de uma música, de um hino. Tão importante nós cantarmos ao Senhor. Mas, como tudo na vida, o inimigo está rondando. Ele sabe do que Deus gosta, do que Deus quer, e ele está tentando sempre modificar essas coisas, colocar um pouco do veneno dele em cada uma dessas coisas perfeitas que Deus fez. O inimigo está sempre buscando fazer isso. Nós vemos aqui, por exemplo, em Ezequiel 28:13, vai falar sobre Satanás, Estiveste no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio e o diamante, a turquesa, o ônix e o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e ouro. Olha quantas coisas estavam cobrindo Lúcifer, que era esse anjo de luz, A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estavam em ti, tá vendo? É que as pessoas tiram que Satanás, ele era como se fosse o regente da música, ele estava sempre envolvido com música. Aqui diz que ele tinha tambores, tinha pífanos também. E no dia em que foste criado, foram preparados. Então ele era alguém que estava envolvido com música, ou seja, ele conhece muito de música, muito mais do que a gente, muito mais. Ele sabe como seria a música para Deus, e ele sabe como modificar isso também, para que a música perca esse propósito, perca essa função que Deus criou. Aqui, um outro versículo, Isaías 14, 11 e 12. Isaías 14, 11 e 12 diz assim: já foi derrubada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os vermes debaixo de ti se esconderão, e os bichos te cobrirão, como caíste do céu, ó Lúcifer,
filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, mais uma vez, falando aqui sobre Lúcifer, como ele também estava envolvido com música, com sons, como ele foi destruído ao som dos teus alaúdes, né? Pode indicar esse papel de Lúcifer também na adoração ao Senhor, quando ele fazia esse papel. E, infelizmente, porque ele queria ser maior que Deus, ele perdeu essa posição. Um outro aqui, só para nós finalizarmos essa parte, Amós 6, 5 e 7. Cantam ao som do alaúde e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com mais excelente óleo, mas não se afligem pela calamidade de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessará o banquete dos que se estendem ociosamente. E aqui também está Deus denunciando como que a música foi profanada. Não é algo que eu vou falar aqui da minha cabeça. Na própria Bíblia está mostrando que criaram para eles instrumentos musicais, eles inventaram para eles instrumentos musicais próprios, porque eles queriam fazer a adoração dos demônios deles, dos deuses falsos deles. Eles tinham formas diferentes de fazer isso. E um outro versículo que a gente vai ver isso também muito interessante, está em Êxodo, né? A gente já falou muito sobre Êxodo. Êxodo 32, 17 e 18, olha que interessante. Aqui está falando de Josué e de Moisés. Eles estavam, enquanto Deus estava falando com Moisés, né, dando os 10 mandamentos, né, o povo se corrompeu. Eles queriam um bezerro de ouro, queriam um Deus, né, para eles poderem adorar. Não queriam adorar o verdadeiro Deus, eles queriam adorar alguma coisa que fosse Deus. Aí Arão fez aquele bezerro de ouro, e aí, quando eles estavam descendo, olha que interessante, quando eles estavam descendo, antes de eles chegarem lá no arraial, está em Êxodo 32, 17 e 18, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Porém ele disse, Moisés, né, não é alarido dos que prevalecem, nem alarido dos que são vencidos, mas alarido de cânticos eu ouço. Ele está falando que ele ouviu uma música, mas ele estava falando de um negócio diferente, um alarido de guerra, uma música. Não era a música que eles usavam para adorar a Deus, era um outro tipo de música. Você vê que em pouco tempo eles corromperam até as músicas que eles usavam para adorar a Deus, adorando o Deus falso deles, uma outra música. Então existe uma forma de você adorar a Deus, uma forma de você também adorar Satanás. Formas diferentes de você fazer isso. Obviamente não seria a mesma de Satanás, não iria querer a mesma adoração de Deus, porque é uma adoração própria dele. Agora vamos ver música. Estamos falando bastante de música aqui, mas que música? Da onde que vem música? A palavra música, musique, na verdade, né, que vem do grego. Ela significa a arte das musas, seria a interpretação direta da arte das musas. A música, a gente usa hoje a palavra música, ela está muito ligada a som, né, música. Mas no passado não era só isso, não era apenas som organizado, mas era uma forma de educação completa, era isso que era o musique. E ele envolvia a poesia, envolvia o canto, a melodia e até a filosofia. Tudo isso era música na época da Grécia Antiga. Era um estudo completo. Pessoas eram formadas em música, elas eram super cultas, né? Pessoas que iam desempenhar um trabalho ali na Grécia que não envolvia só fazer uma música, um instrumento, envolvia também melodia, poesia, filosofia. Então é bem interessante isso. E eles viam a música como algo essencial para a alma e para a formação do caráter, né? Naquela época, olha a importância que eles davam para a música, era importante até para a formação do caráter de pessoas, era a música. E a música, ela é a arte de combinar sons de forma harmoniosa e organizada, usando elementos como ritmo, melodia e harmonia. Isso a gente vai ver no nosso curso aqui, várias vezes falando de ritmo, melodia e harmonia. E isso tem que estar bem equilibrado. Se você jogar muito pro ritmo, você não está tendo uma boa música, está muito pro ritmo. E o ritmo é o que vai dar aquela sensação de dançar, de se mexer, tudo está relacionado com o ritmo. E aí depois, se você jogar muito para a melodia, ou você pode jogar muito para a harmonia também. São essas três coisas que você pode trabalhar na música. E, continuando aqui. Deixa eu ver se já é a parte aqui. Só para finalizar, música, a gente vê como música na Bíblia, né, para finalizar aqui essa primeira parte, 1 Crônicas 16, 9.
Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Como que nós devemos empenhar a nossa música na igreja? Ela tem que ser algo que cante, salmodie e atentamente falai de todas as maravilhas de Deus. Nossa música na igreja sempre tem que estar falando de Deus, das maravilhas de Deus. Nunca pode ser sobre o homem, nunca pode ser sobre um músico, ou sobre alguém, ou sobre como você se sente. Não, a música é sempre sobre Deus, é sempre uma adoração a Deus, é sempre buscando adorar a Deus. Se começa a aparecer mais a pessoa do que a Deus, você está começando por caminho errado. Não é o certo, você até aparecer sempre Deus. Deus através de seus dons, através de você, mas sempre tem que ser Deus que tem que ser honrado na nossa música. E eu vou passar aqui rapidamente falando um pouquinho de ritmo. Ritmo, ele é uma sucessão organizada de sons, está passando aí, sem altura definida e segue em determinada ordem e proporção. Sem altura, não é, quando a gente música, às vezes a gente pensa em som, a gente confunde um pouco a altura. Você fala assim, baixa a altura da música, você imagina que você vai falar, estou baixando a música, né? Se eu estou falando, eu estou falando, baixei a altura, não, eu baixei o volume, né? Eu baixei a intensidade, a potência da música, nesse caso, da minha voz, né? Mas se eu quiser baixar a minha voz, como está falando aqui, no tom, eu teria que falar, falando mais grosso, eu estou baixando a minha voz, ficando mais grave. Aí se eu quiser falar, aumentar a minha voz, confunde a cabeça. Você pensa, não, estou aumentando a voz, não. Eu estou aumentando a voz, estou falando mais fino, está ficando mais agudo. Então, isso que é o aumentar e o reduzir, pensando em música. Quando você fala mais baixo, é o grave. Por isso que tem as vozes dos homens baixos. Não é que ele canta baixo, barrigueiro, é baixo porque a voz é grave. Então, ele é uma voz mais baixa. E uma voz mais aguda é o tenor, né? Daí tem esse nome de tenor, é uma voz alta, mas não alta no volume, na potência, mas é alta porque é mais fino, cada vez mais fino, mais alto, mais grosso, mais grave. Então, o ritmo não tem essa definição. Ele na verdade, é a forma como, por isso que a gente até fala, por exemplo, dependendo do jeito que você vai tocar um instrumento, você pode tocar ele e dar vários ritmos nele. Você pode dar o ritmo que você quiser no instrumento, do jeito que você está tocando. Somente num violão, num piano, num instrumento mais completo, você consegue tocar qualquer ritmo de uma mesma música. Às vezes você está tocando um hino, mas você pode dar ritmos diferentes naquele hino que você está tocando. Só do jeito que você bate ali, é o ritmo que é isso. Do jeito que você está batendo ali, você vai dar forma diferente para a música que você está tocando. Então isso a gente fala de ritmo, mas a música não é só ritmo, ela também é melodia. E a melodia é o quê? É uma sucessão organizada de sons com altura definida e seguem sua devida ordem e proporção. Ou seja, seu ritmo não é aleatório, mas traz um sentido em seu conjunto de sons e notas. Em outras palavras, formam um fraseado. Então a melodia é como se é o que a gente canta. Então, quando você está cantando, aquilo ali é a melodia. Então, quando a gente canta uma música, as notas, elas estão exatamente onde vai entrar também o que a gente vai cantar. Por isso que às vezes, se tem uma nota, mas tem uma palavra dupla, por exemplo, não vai encaixar legal, vai dar uma confusão. Então, eu lembro que ontem a gente estava conversando com o Vitor, com a Camila, não estava encaixando certinho a letra numa melodia, porque era uma nota, mas tinha que encaixar uma palavra de sílabas, 2 sílabas. Não estava encaixando de jeito nenhum, porque a melodia vai ser exatamente como se tem que encaixar. Se você não fizer esse encaixe, que nem se faz a mais doce me deves gozar. Se eu estou tocando no piano, tem que dizer tan, 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 encaixa certinho. É perfeito, essa é a melodia. Mas você pode ter também, além da melodia, o que vai seguir o que você está cantando. É o principal da música, é a melodia. Mas também tem a harmonia. Aí a harmonia é o quê? É um conjunto de 2 ou mais sons de altura definida, tocados de forma simultânea, seguindo uma devida ordem e proporção rítmica e se correlacionando. Então o que seria? A harmonia é quando você tem vários instrumentos, mas não estão todos tocando a melodia. Então, por exemplo, você tem o piano, aí você tem o violão, você tem o violino, tem o sax. Não estão os 4 instrumentos tocando a mesma coisa, a mesma nota, exatamente igual. Porque senão ficaria uníssono, né? Ficaria tudo a mesma coisa, mas cada um está tocando de um jeito. Às vezes, você, depois de aprender teoria musical, você vai saber que um dó vai encaixar com um sol.
Às vezes o instrumento está tocando um dó enquanto eu estou tocando um sol. Aí vai dar uma harmonia. Uma melodia às vezes é o dó, mas o outro está no sol, dá uma harmonia, mas não é exatamente a mesma nota. Aí cada músico, por isso que eu falo, tocar um instrumento é uma arte. Cada músico tem que saber isso. Porque aí ele consegue fazer essa arte de, poxa, então para eu poder ter harmonia com essa música, eu tenho que tocar tal nota aqui. Quando você canta num coral, às vezes a gente pensa que é fácil cantar no coral, né? Fica tudo nisso, não é? Porque cada voz vai ter essas 4 vozes diferentes. Tem o baixo, tem o tenor, tem o contralto e tem o soprano. E cada uma canta uma coisa. É por isso que às vezes você vai ouvir só o tenor, parece que ele está gritando lá de cima. Mas é porque depois, quando você coloca o baixo e você coloca o contralto, e geralmente o soprano canta a melodia, aí tudo isso junto vai dar aquela coisa bonita do coral, uma coisa linda. Mas se você ouvir separado, fica diferente. Você só ouve o baixo, ele vai cantando só e o baixo, porque depois ela vai dar essa harmonia. Então a música são essas 3 coisas: ritmo, melodia e harmonia. Essas 3 coisas juntas. E agora pensando no som. O som é uma sucessão organizada de sons sem altura definida, que seguem determinada ordem e proporção. Isso é um som. Você vai ter um som aqui, é um som. Isso é som. É só um som. Ele não tem altura definida e ele segue simplesmente uma determinada ordem. Até a possibilidade da tua vida e edição. Ah, tá com o Vitor. Pensei que era do PowerPoint, não tinha isso? Mas voltou aqui? Obrigado. A altura é o que define se temos um som grave ou agudo. Eu expliquei, né? Quando você fala em altura de som. Depois a duração, ela vai se referir à quantidade de tempo e o som que dura. Se você for ler uma partitura, você consegue perfeitamente saber o tempo de cada nota que você vai tocar. Quem consegue ler isso, sabe exatamente onde ele entra. Aí quando você não sabe ainda muito bem, você fica meio confuso ali, mas você sabe até a nota sem tocar, mas não sabe exatamente onde entrar. Para mim, eu estou começando, eu estou aprendendo o instrumento há pouco tempo, eu até consigo ler a nota que eu tenho que tocar, mas a minha dificuldade agora está no tempo. Eu acho difícil eu tentar no tempo certinho, tocar o tempo certo que eu tenho que tocar. Isso aí é difícil, eu não estou nesse nível, mas tem músicos que já estão nesse nível, sabe exatamente o tempo que tem que ficar em cada nota, né? Então isso aí é o tempo que vai dar. Depois a intensidade, aí isso aí é uma outra, nem todo esse desafio ainda. Esse é o desafio seguinte, que é você saber. Agora você sabe o que você tem que tocar, o tempo, mas e qual a força que você vai dar ali? Piano, fortíssimo, isso aí também é difícil. Quando a pessoa está aprendendo piano no início, tudo é fortíssimo, tudo nas técnicas é forte. Depois ela vai melhorando, ela vai se aprimorando, aí ela consegue entender que tem um piano ali, não o piano instrumento, não, o piano que é baixinho. Só delicado, né? Tá? Ele tem também forte, ele sabe entrar exatamente em cada hora dessa. Isso aí é um desafio também. E depois tem o timbre, que é uma característica de cada um a partir da sua origem. Então cada instrumento tem um timbre. Por exemplo, o violão tem um timbre dele, ele é um instrumento de madeira, então ele vai ter um timbre um pouco diferente. A flauta tem um timbre, a flauta de metal, se fosse uma flauta de madeira teria outro timbre. Aí você pega o violino, tem um timbre. Eles podem tocar a dó, a mesma nota, dó. Cada um deles pode tocar o mesmo dó, mas cada um vai soar diferente. Se você pegar aqui o dó do piano e for tirar um dó do violino, é o mesmo dó, mas é diferente. Você percebe que é diferente. Piano, você consegue entender. Tem um timbre de piano, piano. Tem um timbre de violino. Você consegue, mas mesmo que toca a mesma nota. Mesma coisa acontece conosco em nossa voz. Nossas vozes têm timbres diferentes. Então eu posso cantar uma música, o Vitor pode cantar a mesma música, exatamente as mesmas notas, mas vai ter um timbre diferente. O meu timbre é diferente do Vitor e é diferente de cada um. Como Deus é maravilhoso, né? Cada pessoa com um timbre diferente de voz. Incrível como Deus é perfeito. E até o instrumento tem também. É que eu não tenho um ouvido tão bom para conseguir perceber um violino super caro e um violino barato. Não tem esse timbre ainda perfeito no meu ouvido, mas pessoas que conhecem muito, elas conseguem. Esse violino tal, pelo timbre dele, elas conseguem saber. Eu não consigo ainda. Mas flauta diferente, todo mundo falou que tem flautas que ela toca que é diferente de outras. Pelo timbre dela você consegue ver uma nota diferente, sai diferente, por causa do timbre do instrumento. Então isso é importante nos termos de música, que é o som, vocês anotaram aí o som, a altura, duração, intensidade e timbre. Aí agora eu vou fazer um exercício com vocês, mas não preciso do vídeo aí, é um exercício só de ouvir. E uma pergunta, né?
gênero musical. Você ouviu falar de gênero musical? As pessoas falam gênero tal, gênero tal. Tem vários tipos de gênero, mas que gênero musical você costuma ouvir? É uma pergunta que fica aí para você meditar depois em casa. Mas agora eu vou pedir para vocês ouvirem e me dizer o que vocês imaginam quando vocês ouvem isso. Não vai ser cantado, só instrumental. Mas vocês vão me dizer o que vocês imaginam. Não é para me dizer o que é, tipo, essa música é, sei lá, agora é isso. Vai dizer o que você imagina com isso daí. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vou colocar aqui a primeira, só para vocês verem. Falar o que vocês imaginam. Está muito alto. Samba eu já lembro mais do meu avô no bar, sempre lembro disso, sempre que eu vou no samba, eu sou do Rio, né? Sempre, o pessoal ama samba, eu sempre lembro disso daí. Funk eu lembro do pessoal, hoje em dia eu lembro do pessoal na rua, né? Nossa, aqueles carros altos lá, essas batucadas aí. Então, exatamente. E se eu te falar que cada um desses aqui é gospel, vocês acreditam nisso? Todos esses é feito para, teoricamente, para Deus, né? Eles chamam de samba gospel, funk gospel, pagode gospel. Inclusive esse daqui eu achei até diferente.
passou aqui? Todo esse aqui eu vou até tirar a apresentação para você ver aqui. Quer ver? A apresentação aqui na verdade é para Tá outra apresentação. tá outra. Mas eu vou mostrar para vocês um negócio que eu achei interessantíssimo. Tá a apresentação ainda? Tá. Tá os anúncios lá. Saiu, né? Esse aqui, o Eduardo vai achar interessante. Esse aqui, ó, é pagode gospel. Inclusive, eles fazem como se fosse uma mesa de bar aqui, ó. Olha aí. Como se estivesse num bar. Talvez um refrigerante, eu acho, sei lá. Tipo, você está usando uma coisa que é do mundo isso daí. Aí tá para tentar, às vezes, não sei, eu não posso olhar o coração deles e saber por que eles fizeram isso. Ou é para ganhar dinheiro, ou eles estão tentando, na teoria, ganhar os caras do bar, né? Mas você não vai conseguir dessa forma. Você está indo pelo caminho deles, você não pode usar o mal contra o mal. Mas porque você não consegue associar isso à adoração a Deus. Tá, não sei. Eu quando vi isso, até vezes que é gosto, pessoa tomando cerveja, mas depois se você ver, é refrigerante, né? Mas no copinho, igual o copo de cerveja, amarelo o copo ainda. Igual o copo de cerveja ainda. Mas estão tomando refrigerante, mas mesmo assim, você nunca vai imaginar isso. Se você não consegue ouvir a letra, você nem sabe que Deus fez. Sabe nada, você não gosta. Agora, um outro exercício que eu vou fazer com os irmãos aqui, a gente vai finalizar essa introdução hoje. E a gente vai trazer mais coisas na semana que vem. Essa aqui eu vou pedir para o Vitor dar uma ajuda aí, porque essa eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Vocês vão me dizer para mim se é gospel ou se é do mundo. Eu vou colocar aqui e você vai falar, isso aqui é gospel, isso aqui não. Quero ver se vocês vão conseguir adivinhar. Vamos ver. Vamos ver se vocês vão conseguir. Tá aí, pronto aí, Vitor? Desligou? Desliga aí. Porque eu não queria que vocês vissem o título, porque aí o título vai induzir, né? Mas eu vou precisar adivinhar mesmo. Vamos ver. Primeiro aqui. Então, vamos lá. Vou pedir um vídeo rapidinho, peraí. Você já viu. Peraí, tá sumindo aqui. Peraí, não liga ainda. Não, não é isso. Eu já dei o play, mas ele. Ah, dá o play para subir? É. Tá. Eu vou dar o play e você coloca. Agora vamos um outro aqui. Pode desligar aí, Vitor. Senão vocês vão perceber. Eu quero que vocês anotem aí se é. Depois eu vou fazer a nota. Se é ou não é. Desligou? Desligou? Próximo. Peraí, você tá ali. Não sei se vocês vão adivinhar, vai ver. Só vocês vendo a imagem se vocês conseguem imaginar. Você pode andar botando ali, mas eu vou fazer a nota. Os dois apareceram o título. Dois apareceu, né? É difícil demais. Você não pode encostar no mouse. É, eu tenho que avisar ele para desligar. Eu não liga ainda, eu vou mais um. Nossa, mas é que você quer. Ô, louco. Você vai estar sabendo. Era isso, né? Peraí que eu já ligo. Peraí. Vai lá, vai. Vamos ver. Agora, desliga. Já anotaram, então anotando, né? Vamos ver. Esse é o terceiro, né? Esse Esse é o terceiro. Vou tirar a nova, hein? O quarto agora. Vai deixar mais gato. Peraí, esse aqui. Essa é uma parte. Essa, ó. Peraí, não vai ligar. Ó, essa é uma parte agora.
liga e desliga o... É porque é o único jeito, senão aparece o título. Mais um. Será que conectando e desconectando a Tá no quinto, né? Vocês estão no 5 até agora? 6 agora. Esse é o quinto. Esse é o quinto. 3, 4. Esse é o quarto, né? Esse é o quarto. E o quarto foi o quê? Mais um. Ô pai, o quarto foi o quê? Foi isso Então, você aí. tem que pôr, acabou de trocar Tem aí. que pôr. Agora vamos ver. Espera aí que eu vou ligar e você coloca. Pode colocar. Mas esse vai aparecer lá em cima, né? O título vai aparecer. Vai subir. Vamos ver. Vamos andando aí um pouquinho. Tá passando aí, né? Cabelo maravilhoso. Melhor cabelo. Foi o sexto, esse, o sexto. Vamos lá, né? Não, esse é o sexto. Vai contar. Não liga ainda não. Isso aí. Sexto, agora é o sétimo, a gente vai terminar no oitavo. Tá? Vamos lá. Não, o sétimo não é o sexto, é o sexto. Então, É o sexto. 7. Esse aí que você vai fazer é o 7. Tá bom, isso, é o sétimo. Então, peraí, não liga ainda, eu vou ligar aqui. Pode ligar. Você pode ligar esse. Pode ligar aí. Ligou? Vamos ver se pode ensinar. E agora, onde vai se alocar muito? Liga ainda. Agora vai. Peraí, não liga ainda. Aí vai aparecer. Aí, claro. Vamos ver aí. Agora vai ligar. Ligou? É isso aí, gente. Só esses estudos a gente vai terminar. Aí na semana que vem eu vou trazer mais, explicando um pouco o que é o ritmo da música. O que dá essas sensações, o que o ritmo traz. Vê que não é uma coisa simples, música, mas ela é muito impactante. Tem uma mensagem. A música sempre tem que trazer ela traz sempre uma mensagem. Pode ligar. Pode ligar. Ela traz sempre uma mensagem e ela traz sempre também, junto com ela, toda uma vida. Vocês sabem que eu já comentei aqui, eu não sou alguém que nasceu na igreja. Muitos anos eu estive no mundo. E quando eu era do mundo, eu era um roqueiro mesmo. Eu gostava muito do grunge, inclusive uma dessas daí que passou, uma das bandas que eu gostava muito, eu ouvia muito isso. Mas não era só ouvir a música. Eu não ouvia, por exemplo, a música, vamos usar a banda que eu gostava, Pearl Jam. Eu não ouvia Pearl Jam de terno, por exemplo, não engomadinho, não. Eu queria me vestir como eles também. Eu me vestia como um grunge. Eu usava roupa de grunge, uma calça rasgada, tudo. E eu andava com quem? Com os outros amigos grunge meu também. Então era toda uma vida. A vida baseada na música. Se você vê hoje o pessoal que conta de hip hop aí fora, todos eles vão andar juntos, eles vão estar sempre com eles. Aí tem o pessoal da tribo do heavy metal, vai ter cada um deles tem uma tribo dessa. Mas aí o que tem por trás dessas coisas todas? Cada música tem uma mensagem, principalmente que está relacionado com o rock and roll, sempre a mensagem é algo de rebeldia. É sempre você está contra o sistema, você está contra o que está aí, você quer mudar tudo. Mudança não é que toda mudança é errada, mas eles não estão felizes com o mundo como está hoje. Eles querem toda uma mudança aí, tem toda uma rebeldia. Muitas vezes eles incentivam rebeldia contra os pais, contra autoridades, todo esse tipo de rebeldia. Você pode imaginar, está associado a esse movimento. Eu era alguém rebelde quando eu era jovem, criado dessa forma, me tornei rebelde, eu era adolescente, super rebelde, e eu estava também associado com essa música também. Foi o que me alimentava muitas vezes. Então era isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais, vou aprofundar mais no ritmo, porque o ritmo é muito importante. Muitas músicas utilizam só o ritmo, elas estão ali só no ritmo e é aquilo que vai te contagiar, aquilo que vai te mexer, vai te fazer às vezes entrar em transe. Você pensa às vezes que é algo que é
Deus agindo, mas na verdade é a música. Ela traz um transe ali por trás. Dependendo do jeito que você estava tocando ali, você entra num transe. Quando você pensa que a igreja é Deus, na verdade você está num transe. Você entra em alguma coisa. Outras vezes, um exemplo, vocês verem como que a música é forte, não é brincadeira. Ela é muito forte mesmo. E era isso que eu queria trazer para os irmãos. E agora vou tirar a prova real aí. A primeira, o que vocês colocaram? Gospel. Era gospel. A primeira era gospel. É um cantor chamado Fernandinho. Eu ouvia muito ele também. Outro. Segunda era gospel. Era gospel também. Era gospel também. Era gospel. Era, esqueci qual que era agora, mas é Date Killer. Eu ouvia também bastante. Era gospel. Porque quando eu me converti, o que aconteceu? Eu converti, eu queria achar exatamente a música que eu ouvia no mundo na igreja. E eu procurava exatamente o mesmo ritmo até. Na época que eu me converti, eu ouvia muito rock progressivo. Uma das coisas que eu toquei aqui foi Pink Floyd, uma banda que eu ouvia muito quando eu era no mundo. E eu procurei, eu quero agora achar uma banda de rock progressivo gospel. Aí tem uma daquela do cabeludo da guitarra, era rock progressivo gospel. Era Neil Morse que chama, era um cantor do rock progressivo que se converteu, mas ele continua cantando música. É igualzinho. Aí eu achei uma banda de rock progressivo gospel que eu podia ficar curtindo. Eu queria ter a mesma música, eu não queria abandonar a música que eu gostava, eu queria ter a mesma música. Então dessas aí que a gente ouviu, todas essas aí, três eram do mundo e o restante 5 eram músicas gospel. Só que você só ouvir, você consegue diferenciar. Se você nunca ouviu, você consegue diferenciar se é do mundo, você gosta, não vai conseguir. Se você não ouvir a letra, e se você não conhece, nunca ouviu falar, às vezes você vai se confundir. Tanto que as crianças que não ouvem, eles se confundem. Nossa, é mundo, tudo isso que é mundo, não. Eles acham que é, mas na verdade é um cantor gospel, assim. Então era isso que eu queria dizer para os irmãos hoje. Vamos orar pedir para Deus nos dar conhecimento, sabedoria. O que eu estou trazendo, eu não peço para você acreditar em mim. Tipo, o pastor Marco está certíssimo, eu só acredito nele, ele é o rei do conhecimento. Não sou rei de nada, não sei nada. Estou só tentando trazer algo que está na Bíblia. E semana que vem eu vou trazer algo que os especialistas dizem de música. Pessoas que estudaram, que escreveram livros sobre música. E eles vão te falar exatamente o que a música mexe. Eles vão falar como que a música mexe com personalidade de pessoas, mexe com o caráter de pessoas, muda a vida de pessoas. Tem pessoas que se tornaram viciadas em música, não conseguem passar um tempinho que seja sem estar com fone de ouvido, sem estar ouvindo alguma coisa. O dia inteiro. Eu já trabalhei com pessoas assim, que é o dia inteiro com fone de ouvido. Não consegue, é viciado em música. A música vicia, né? Então, isso é importante a gente saber. E nós temos que ter para nós, né? Buscar ter para nós sempre aquilo que é bom, que agrada ao Senhor. E nos afastar, como eu falei no início, tem a aparência do mal. Se tem a aparência do mal, você já se afasta, não é bom. Ela vai procurar alguma outra coisa. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar e que a gente continue esse estudo. Eu queria sempre quis trazer esse estudo aqui. É um estudo um pouco denso, um pouco complexo, mas que Deus possa ajudar, que possa continuar dando esse estudo. E que os irmãos, na dúvida, pesquisem, dêem uma olhada, olhem na Bíblia, ver o que a Bíblia está falando sobre os versículos que eu citei, ver se esse mesmo está falando na Bíblia. E peça para Deus estar guiando vocês também nesse estudo, que não seja só me ouvindo, que seja Deus guiando cada um também. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos orar para finalizar o nosso tempo hoje. Vou pedir para o Victor orar para finalizar o nosso tempo. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esse dia, por esse culto, obrigado por cada um que está aqui. Que o Senhor esteja mais uma vez abençoando cada pessoa que está aqui, Deus trabalhando no coração de cada um. Possamos, Deus, conhecer realmente a verdade da Sua palavra, Pai. Possamos ter, como diz a Acróstico Batista, ter a Bíblia como nosso fundamento, Deus, como só um carrega de fé e prática, Pai. Possamos colocar a Sua palavra em primeiro lugar na nossa vida sempre. O Senhor leve cada um de segurança para casa agora. Possamos ter um tempo abençoado de comunhão também. Peço que o Senhor abençoe mais uma vez todos que estão aqui, abençoe e nos dê sabedoria, Deus, para aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.